episódio do Pode Dar. É isso aí. Que alegria, gente. Que alegria, que honra ter você, telespectador. Eu posso usar essa palavra? Pode. Eu vou usar essa palavra, então. Você, telespectador, que está aí, ou você que está no Spotify, eu não sei aonde você está, mas que honra ter a sua atenção. Eu tô muito feliz, porque aqui ao meu lado está ele, que está com muita alegria em estar aqui, mais uma vez, fazendo parte aqui do Pode Dar. Olha, até que ele tá felizinho, olha lá a cara dele. A minha intenção quando o programa foi assim, é o Pode Dar. Sim. Só que todo programa ela me chama. Mas, gente, vocês conseguem imaginar a Dai sem Rubinho? Daiane tipo... sem Rubinho sou eu, assim sem você. Porque aqui tem esse louvor da harpa, que é uma bênção, ok? Dia. Bom, e aí, o que acontece? Ele tá aqui, fala aí, querido. Estou muito feliz. Estou entendendo que eu tenho que estar aqui algumas vezes, né? Mas amém, Daiane. Que Deus abençoe sua casa, sua família. Queremos ser uma ferramenta de Deus para acessar o seu coração. É isso aí. E hoje temos aí um convidado de muita honra aqui, um pastor maravilhoso. Mais um pastor, né? Mais um pastor. Olha, vai vir muitos pastores aqui, porque aqui nós honramos os profetas, os pastores, apóstolos. Tá pra vir aí, ó, também. Posso chamar alguém aqui ao vivo aqui? Posso já fazer um convite? Ai. Tem uma pessoa que eu quero convidar pra estar aqui, que é o nosso grande amigo Hanna também, que é um cara que a cabeça dele é desse tamanho de inteligência, né? Mas hoje está aqui Matheus Tenebrão. Glória a Deus. Aplausos. Que nome forte, né, Matheus? Que honra, forte demais. É um prazer estar nesse momento de mesa com vocês e vocês em casa aí. Que honra e prazer. Que alegria. Que alegria. Seja bem-vindo. Nós vamos ter um assunto muito, muito legal aqui. Eu tenho certeza que Deus vai falar com muita gente. E olha, eu quero lembrar que nós só estamos aqui hoje, Matheus, porque tem uma empresa que acredita em nós. Sim. Nós estamos aqui e nós estamos sendo patrocinados. Que honra, gente. Quem diria? Estamos sendo patrocinados pela Indical Wealth. Essa empresa maravilhosa que tem, assim, feito a diferença, né? Quero mandar um abraço aí pro nosso amigo Evandro, né? Que tá aí. Então, olha, o que é a Indical? Tem gente que fala, Daiane, mas que empresa é essa? Como que foi? O que aconteceu? Então, a Indical, ela é especialista em planos de saúde. Então, você que tá aí falando, meu Deus, e agora? O que eu faço? Tô querendo fazer um plano de saúde, procura a Indical, mas não só procure. Fala assim, olha, eu tava assistindo o Pode Dar. Por que você vai falar isso? Primeiro que você vai o quê? Honrar o Pode Dar. E segundo, o que você vai fazer? Você vai ganhar um desconto. Certo? Então, a Indical tá dando um valor especial para as pessoas. Então, você que é empresa, você que é pessoa física e quer fazer um plano de saúde, seguro de vida, seguro em geral, tudo que você quiser para proteger sua família, sua empresa, seu carro, sua casa, eu não sei o que você quer proteger, tá? Mas a Indical pode fazer. A Indical pode trabalhar nisso. Então, um grande abraço para os nossos amigos da Indical. E nós só estamos aqui porque vocês estão acreditando. E tá chegando mais patrocinadores, hein? Então, você que quer também apoiar esse projeto, nos procure que nós vamos ficar muito honrados de falar da sua empresa. Nós também queremos agradecer a esse espaço maravilhoso, esse estúdio perfeito. E ao Vinícius, né? O Vinícius Masson, o espaço dele, tudo aqui nós estamos no Pod Estúdio da Gravina. Então, assim, se você quiser conhecer mais sobre este espaço, vem, nós estamos na Avenida Sara Veloso. Então, você que é de Osasco, que deseja fazer um podcast, é só correr pra Gravina, ok? Então, vamos lá, vamos começar aqui, né, o nosso Pode Dar. Gente, eu quero começar falando como foi que eu conheci, né, eu e o pastor Rubinho conhecemos o nosso amigo Matheus Tenebrão. Você quer falar, amor? Assim, e conte o testemunho, que é importante. Como que nós nos conhecemos. Não, eu conto primeiro como que a gente conheceu. E aí ele fala como que ele nos conheceu. A parte dele. Sim, porque tem um testemunho por detrás aí dessa ida até São Roque. Ó, então vamos lá.
Aqui foi muito simples. Nós fomos num evento da nossa igreja sede, que chama Explosão de Glória. Então, você que tá aí, não sei se você já ouviu falar, mas a igreja Comunhão Rara tem um evento que é muito forte. Nós não somos uma igreja de fazer muitos congressos, Sim, muito top. né? Então, nós somos uma igreja que a gente, só faz um único grande congresso no ano, que é esse que vem todas as raras. Tinha a rara do Rio, rara de tudo que era lugar. E aí, a gente fica na expectativa, quem é que vai pregar? Porque na rara não se mostra o pregador antes, né? Inclusive, isso é uma coisa que eu tenho orgulho da nossa igreja, que a gente não anuncia pregador. Então, não importa, cara. Pode estar vindo pregar lá, quem fala aí um nome poderoso aí? Daiane Rodrigues. Daiane Rodrigues. A gente nunca anuncia o nome do pregador. Por quê? Porque a gente quer que as pessoas venham pro culto com a expectativa no Espírito Santo. Glória a Deus. Ok? Então, a gente ficou assim, quem é que vai pregar? Quem é que vai? De repente, sobe o Mateus. E quando ele subiu, eu fiquei assustada, que eu falei assim, mano, ele é muito jovem, cara. Porque a gente tá acostumado nesse congresso vir aqueles pastores, né, mano, com uma baita Sim. E aí, subiu ele, eu comecei a orar pela vida dele. Eu falei, Senhor, já oro pela vida desse varão. Porque eu fiquei olhando e falei, mano, que responsabilidade. E quando ele começou a pregar, galera, eu não sei explicar. Uma unção, uma autoridade. Glória a Deus. Algo sobrenatural aconteceu naquele lugar. Glória a Deus. E aí, me conte da sua parte, como que foi estar nesse dia com a gente? Foi magnífico para mim, uma experiência única. É uma igreja muito bíblica, pessoas muito receptivas à palavra. E o contexto de tudo isso eu estava orando em casa. Nós estávamos preocupados exatamente com a quantia do aluguel que estava faltando. E aí, um pastor amigo meu chamado Júnior Fernandes, lá de Itapevi, inclusive, um abraço, meu pastor, o senhor é uma benção. Ele ligou para mim e falou, tem um mistério para você. Eu falei, pastor, vamos embora? Crente é tudo doido. Falei, e aí, pastor, o que tá acontecendo? Então, eu te indiquei numa agenda lá em São Roque. Eu falei, pastor, São Roque? Eu moro em Osasco, de Osasco para São Roque, não dava muito certo. Aí ele falou, sim, eu te indiquei pro pastor Vando. É uma conferência que eles fazem lá, chamada Explosão de Glória. Eu falei, que honra, meu pastor. Que privilégio. Na hora que ele falou, fechou. Acho que foi o pastor Hanna, o pastor Vando, que falou comigo. Na hora que eu cheguei lá, que atmosfera magnífica. Eu chorei. Deu vontade de pular, eu dancei, eu gritei, foi muito bom, foi muito bom. E no final de tudo, eu não cobro para pregar, mas eu vivo muito disso, desse quesito de maná, e o pastor abençoou exatamente com a quantia que estava faltando. Então eu estava orando em casa, e o dinheiro que eu estava precisando para quitar o aluguel naquele dia, Deus proveu naquele exato momento. E o mais magnífico não foi isso, foi as alianças que eu fiz, conhecendo os senhores, pastor Rubinho, pastor Daiane, pastor Vando, pastor Hanna. Que igreja magnífica, foi muito bom, foi muito bom. Foi muito bom. E olha que legal, né? Ele estava orando. Aqui a gente já começa. Aqui a gente já começa. Mas, a pergunta que não quer calar. Qual é a sua idade? Eu tenho 22 anos de idade. Gente! 22 anos. Com 22 anos, você tava fazendo o quê, amor? Tava pensando em você. Pastor, essa foi muito boa. Eu gostei. Gostei dessa. Gente, com 22 anos de idade, eu não sei o que eu estava fazendo. Eu fico muito feliz de ver que é alguém muito jovem. E a pergunta é, com que idade você começou a pregar a palavra de Deus? Pastora Daiana, eu acho que foi com 13 ou 14 anos de idade, mas desde pequeno eu sirvo a igreja. Então, vim dessa cultura de cristianismo desde pequeno, graças à minha mãe, missionária Miriam. Eu comecei tocando bateria, depois cantando, por incrível que pareça, comecei cantando. Eu lembro que a minha primeira agenda foi no Avivamento da Fé, numa tarde de bênção na 13. E qual foi a música que eu cantei? A que tava mais hypada na época, a top, Me Dá Poder de Filho. Você viu? Raízes, né? Deus, Eu comecei cantando essa música. Depois daí desenvolvi
o Ministério de Música, então eu sempre sentava na primeira carteira da igreja, vi o pessoal tocando ali bateria, e eu, nossa, interessei por esse mistério diferente, então comecei a desenvolver observando ali, nunca fiz aula de bateria, e comecei a pregar, 12, aí assim vai, até desde então nós estamos servindo aí. E aí, Matheus, vamos lá, jovem, 22 anos, hoje você é casado, né? Casado, graças Quanto a Deus. tempo casado? 4 anos. 4 anos 18 casado. anos você casou? 18 anos. E como que veio isso pra você? Porque a gente tem visto uma geração de jovens muito sem compromisso, né? Sim. Até com o casamento. Então, como que surge pra você a sua aliança de casamento? Porque eu entendo assim, o seu chamado ministerial, é bom ter alguém que compartilhe do mesmo pensamento e visão. Sim. Como que surgiu a sua mulher? A história desse casamento é uma história muito engraçada. Eu amo história engraçada. Eu preguei na igreja da irmã Raquel, que é minha esposa hoje, e foi num culto de jovens. Quando eu cheguei lá, a irmã fazia gesto. A irmã já estava me encantando pelo gesto, pastor. A irmã tava lá, bailarina, eu falei, é essa pra você, daí, tá Terra. dançando ou pra Jesus? E eu acho que era pra mim, pastor. Em particular, eu acho que era pra mim. Ela dançando lá, preguei, foi uma bênção, almas. E depois que eu saí de lá, eu recebi a notícia que tinha alguém orando por mim daquela igreja. Uau. E fazia bastante tempo já. Naquela época fazia 1 ano, mas ela orou 2 anos pra gente namorar. Eu não... Meu Deus! 2 anos. Ela orou 2 anos pra gente namorar, se conhecer. E tudo surgiu por um convite ministerial, sem compromisso algum, só o reino. Ela orou 2 anos, depois de 2 anos nós começamos a conversar, e as conversas vêm, vai. Saímos uma vez e na primeira saída que a gente foi, ela quase morreu atropelada, pastor. Meu Deus, olha Assim, eu... Ela tava tão ansiosa de sair comigo, que um galã desse, né, pastor? Bonito. Ela tava tão ansiosa. E ela chamou o Uber pra gente ir, nós fomos, aí na hora que ela foi atravessar pra entrar no Uber, o carro quase pegou e falou, calma, varô, tô aqui, vai dar certo. A partir daí surgiu o nosso casamento, na verdade, o nosso namoro, nosso noivado. Nós noivamos em menos de 2 anos. Menos de 2 anos. Legal. Casamos. E a nossa mentalidade de casamento era, nós vamos construir juntos o que Deus tem pra nós. Então, nós Uau. abrimos mão da nossa juventude, que é vaidosa, e vivemos para Cristo. E a partir daí surgiu a nossa história de 4 anos e nós estamos juntos, graças a Deus. Uau! Eu não posso deixar passar aqui algo muito interessante que você falou aqui, que a sua mãe já te levava nos caminhos do Senhor, Sim. né? E hoje a gente vive uma geração que é muito diferente, né? O Então, o oposto. que eu percebo? Que as mães, elas falam assim, eu não quero forçar o meu filho a ir para a igreja. Muito interessante. Né? É muito interessante. Muito interessante. Então, hoje nós temos mães que falam assim... se o meu filho quiser ir, ele vai ter esse encontro. Eu já tive, inclusive, mães que vieram falar pra mim, eu não trouxe meu filho na igreja porque ele não quis. Né? E o que eu percebo é que essas pessoas, elas estão perdendo grandes oportunidades. Isso é danoso, muito danoso para nossa geração, porque não está cumprindo o mandamento bíblico, né? Ensina o filho no caminho que deve andar. Se não fosse minha mãe obrigando eu ir à igreja, se não fosse minha mãe dizendo, você vai, ou senão assim tu vai cantar em casa. Eu tive que ir do mesmo jeito. Se não fosse ela, eu não estaria na igreja hoje, no cristianismo e servindo a Jesus. E é interessante, né? Porque assim, eu sou da geração que minha mãe me arrastava mesmo. Meu pai não ia, mas eu tinha que ir. Às vezes eu tava São Paulo jogando, futebol clube. E aí ela vai pra igreja. E eu ficava nervoso, mas tinha que ir. E assim, aquilo gerou em mim raízes. Então, se eu estou hoje com 39 anos de idade, casado, com família, pastoreando, é porque alguém um dia insistiu. Teve a vara, teve alguém que corrigiu. Então, quando você fala isso de um jovem que entendeu isso, né? Qual que foi o maior desafio que você encarou como jovem até chegar num casamento, no pastoreio? E porque o jovem de hoje tem que renunciar a muitas coisas. Como eu renunciei no meu passado, Sim. mas era um outro tempo. Você, mais atual... E é interessante isso que o pastor Rubinho tá falando, que, poxa vida, se você for parar pra pensar, a criança, ela não tem escolha, ela tem que ir pra escola. Exato. A criança não tem escolha, ela tem que comer arroz e feijão. Sim. Né? Porque se você deixar a criança escolher, ela não vai pra escola, ela vai querer ficar brincando. Ela só vai querer comer doce. Então eu vejo que os pais de hoje em dia,
Eles conseguem dar direcionamento porque tem que ir pra escola, porque tem que estudar, querendo Exato. ou não tá lá. Eles dão direcionamento muitas vezes na alimentação, mas quando é a parte espiritual, Falham. eles falham, porque eles falam, eu não posso forçar. Quem foi que disse que você não pode forçar? Quem foi que falou Exato. isso? Pois é. Então, Me ajuda aí, me ajuda aí. Ô, Pois gente, eu acho que precisa, sabe o que precisa? Os pais tomarem de volta A rédea, né? a rédea, a autoridade que tá na mão do pai e da Sim. mãe. Porque o pai e a mãe, eles estão com medo de educar. Né? Então, você hoje é um testemunho vivo aqui, assim como o Rubinho é um testemunho, e eu também. O Rubinho, por exemplo, ia forçado, você ia meio forçado. Eu já gostava de estar na igreja. Eu me lembro, gente, que quando a gente frequentava escola dominical, né? Escola bíblica dominical. E eu me lembro que, às vezes, meu pai perdia a hora. E aí a gente não ia. E aí quando eu acordava e que eu descobria que a gente não ia, a gente chorava. Chorava porque, pai, eu não acredito e tal. Porque a gente amava estar naquele lugar. Então, às vezes o pai fica naquela coisa, mas o meu filho não gosta. Gostando ou não. Sim. Nós temos que direcionar. Mas você estava fazendo uma pergunta. Então assim, qual foi o maior desafio que você encarou na sua juventude? Porque, como eu falei, a minha geração foi uma. A sua geração já é uma geração mais tecnológica, né? Sim, mais avançada. Mais avançada. Então, as coisas são mais fáceis por conta disso aí. Mas como foi pra você? Passando uma mensagem pra um jovem hoje. Porque quem te vê, muitos jovens arrumando pretextos. porque é difícil. Porque o mundo é muito atrativo. Mas eu renunciei por amor a ele. Você renunciou. Sim. Conte alguns cases aí, alguns casos que você passou na sua infância. Teve quedas. Como é que conta? Pastores, filho de crente não é crentinho. Não é crentinho. Infelizmente. Foi muito complicado pra mim, porque eu via meus amigos tendo acesso a coisas cedo, né? Tipo, ele tem isso e eu não tenho porque eu sou crente. Então a minha mentalidade foi sempre o exclusivismo, por conta as pessoas têm isso e eu não posso ter isso, deve ser porque eu sou crente. Então eu renunciei muita coisa. Por exemplo, eu queria muito ser jogador de futebol. Hoje eu não jogo nada. Mas antigamente, né, pra minha idade, criança, eu jogava bem. Não deu certo. Eu queria muito servir o Exército Brasileiro. Me preparei a vida toda pra isso. Não deu certo. Eu queria muito ser youtuber. Eu tenho um canal de jogos no YouTube. É mesmo? Tenho. Tá lá, excluído lá, mas eu queria muito ser youtuber. Novidade. Fazia jogos, vlogs, vídeo engraçado e tal. Não deu certo. Então, todas essas questões, essas frustrações foram me levando para onde Deus queria que eu fosse. Apesar de ser tão doloroso, essa questão de, eu quero isso, é o meu propósito isso, Deus me fazia ver que não era o meu propósito. Meu propósito era estar aos pés dele ainda quando criança, ainda pequeno. Uau. Então isso me levou a acreditar no chamado. E valeu a pena? Valeu Tem muito valido a pena? Muito a pena. Eu nunca me imaginei casado, nunca me imaginei pastor, nunca me imaginei teólogo, nunca me imaginei assim. Na minha perspectiva, eu me imaginava de outro jeito, mas não do jeito que eu estou vivendo o extraordinário de Deus hoje. Valeu muito a pena. E é interessante porque aí você entra em outro assunto que eu gosto. Renúncia. Né? Por quê? Porque a gente gosta de falar do Evangelho Tabajara. Qual que é o Evangelho Tabajara? Venha para Jesus que todos os seus problemas estão resolvidos. Mas não é real, cara. Ponto Não é real. Então, nós estamos aqui. Nós somos todos nós nessa mesa pastores e nós temos que falar pra você que chegou agora ou pra você que de repente nem crente é. Não é desse jeito. Não é. Não é desse jeito. Cara, nós vamos passar por tudo que todo mundo no mundo vai passar, só que a gente tem um diferencial. E você falou que, poxa, você queria ser jogador, você queria ser youtuber. Muita coisa. Entendeu? E temos aqui do lado uma pessoa com um testemunho muito forte sobre o futebol. Eu queria que você falasse, amor. Meu pastor é jogador. Conte o seu testemunho da renúncia que você fez do futebol. Vamos lá. Eu lembro que eu era mais novo. Eu joguei em alguns clubes, né? Então eu joguei mesmo, fui bem avançado na minha base mesmo, 14, 15 anos. E eu orei um dia assim, eu falei, Deus, se eu não for jogador de futebol, pode me levar. Olha que oração ridícula. Essa foi oração, 14 anos de idade. E eu lembro que assim, onde eu ia, eu jogava, era destaque, mas aconteceu alguma coisa e não dava certo.
Uma vez, alguns clubes me olhando, ia dar certo, tava tudo caminhado, empresário. Vinha uma situação, o prefeito brigou com o presidente do clube, aí o clube não pôde jogar no estádio, e aí fomos eliminados do campeonato. Cada coisa que aconteceu, eu falei, não é normal. E eu tava em Santa Catarina, e eu orei, eu falei, Deus, até hoje, eu tinha 18 anos de idade, até hoje foi sempre minha vontade, sempre meu sonho, mas eu quero a tua vontade a partir de hoje. E aquela oração foi difícil porque você abriu mão de um sonho. Isso dói. Né? Abriu mão de um desejo. Qual que era a minha visão? Cara, eu vou ganhar dinheiro, vou ajudar minha mãe, vou ajudar meu pai. Esse era o meu sonho. E quando eu coloquei no altar, cara, as portas se fecharam, mas abriu uma outra porta muito grande. Então, assim, não foi fácil porque era um sonho, mas o que eu aprendi? A olhar pra frente. Então, eu olho para trás como um aprendizado, como uma história, mas olhar para frente. E eu sei, porque você tem 22 anos de idade, eu sei que não é fácil abrir mão de sonhos. Sim. Porque os sonhos de Deus são maiores que os nossos, né? Os caminhos dele são mais altos que os nossos. Então, hoje eu experimento algo que talvez se eu estivesse no futebol, eu ia estar casado com uma modelo, ia estar em Barcelona. Mas não vigia, ia estar em outro lugar, né? Olha aí, por isso que Deus te tirou, tá entendendo? Deus te tirou desse futebol. Aleluia. Mas Deus me deu algo muito maior que isso. Ô, né? glória. E muito mais precioso, que é uma mulher que é companheira. Glória né? a Deus. Que tá Que comigo. não tá com você só por causa do seu dinheiro, Não. que não tem nada. Tem. Mas assim. Ó, quando eu casei com o Rubinho, eu falei assim, mano, vou casar com ele porque tudo que é dele será meu. E aí a gente se casou e eu consegui uma 125, uma motinho que a gente E um ia e Celta voltava com uma 125. Mas vem cá, Foi mas isso que eu... é só o foco é o Matheus, mas só uma questão aqui. A Daiane cantava, né? Cantava. Eu canto ainda. Não, sim, mas você tinha CD gravado com a DHD e tal. E que eu pensei, cara, eu vou casar com ela, por quê? Porque eu vou ganhar dinheiro. Olha vou ficar aí. em casa. Usufruir Ela dos vai dar benefícios, ela vai dar né, na meu estrada aí cantando, eu vou Foi acompanhar todo ela. mundo enganado. Ele me enganou, eu Aí enganei eu me ele, tá tudo iludi, certo. eu me iludi, hoje nós somos pastores. Mas, Matheus, agora voltando a bola pra você, assim, a renunciar óbvio, foi uma coisa que foi uma escolha, porque você teve escolha. Sim. Deus te obrigou a renunciar? Não. Por que você renunciou? Por amor a ele depois de um tempo. O andar com ele tornou-se amor. Eu confesso que os primeiros momentos com Deus foi, não quero isso, esse negócio de intimidade. No entanto, quando eu tocava bateria, eu sempre tocava os hinos da harpa ali, né? Assembleia de Deus, naquela pegava. Quando comecei, depois que entrava na palavra, eu ia embora. Porque eu não gostava de palavra, pastor. Pregador, não dá pra acreditar, um dos maiores pregadores. Pregador pra mim era, tipo, chato. Muito chato. Mas depois disso, o andar com Deus tornou-se atração. Eu comecei a me atrair pela Bíblia, comecei a me atrair pela oração. E depois, eu não sei explicar, tipo, foi as escamas dos olhos que caíram no caminho de Damasco e esse é o meu propósito. Eu encontrei o meu propósito aqui, servindo, estando aqui, renunciando o que for necessário por ele. Mas você teve algum mentor, alguém que te ensinou, ou foi o próprio Espírito Santo que te levou a isso? Espírito Santo e minha mãe. O Espírito Santo instrumentalizava muito minha mãe. Porque minha mãe era daquelas do cocó, das assembleias que ora e tal. Você tem que... E minha mãe me ensinou muito. Eu olhava pra minha mãe com o tempo e via minha mãe como uma vilã da história. Porque ela sempre... Você tem que ir, você tem que fazer, você tem que estar. E, tipo, eu fazia desgostoso. Mas depois de um tempo eu observava minha mãe. Não é que ela tem razão? Então o Espírito Santo começou a me atrair de uma forma tão grande que eu peguei uma depressão na época. Nossa. Eu fiquei a minha adolescência inteira servindo na igreja com depressão. Olha. Eu tomei Cândida pra morrer, pastor. Eu tomava os remédios do meu irmão, que ele é doente crônico. Eu tomava os remédios dele, ele tem uma doença chamada doença de Crohn. Eu pegava os remédios dele e tomava. Eu não quero isso. Isso não é pra mim. Até que um dia eu estava orando no quarto e era uma beliche, a minha cama era à parte, que eu era o maior, não tinha como caber na beliche. Meus 2 irmãos dormindo, eu tinha acabado de tomar Cândida, eu disse, é agora ou nunca. Os pulsos cortados, minha mãe, ela é testemunha dessa história, os pulsos cortados, eu disse, Deus, o que o Senhor tem pra mim? Eu senti uma luz muito forte, eu falo diante de Deus. Uma luz muito forte no meu quarto dizendo, a partir de hoje você viveu ferido, mas você vai viver pra sarar. Tanto que a minha hashtag é sarado pra servir, porque foi nesse dia que Deus mudou a minha vida. Meu Deus. A partir daí,
Aí eu não disse, não quero mais, porque eu tava recalcitrando contra os aguilhões. Não quero. Então tudo isso me levou a viver as dores que eu passei para ser quem sou hoje. Meu Deus. E eu aprendi a renunciar a partir daí. Não, e isso é tão forte, porque nós temos visto muitos adolescentes se cortando hoje, né? E muita gente não consegue entender por que se corta, por que faz isso. Então, quando você tem alguém que tá aqui falando, eu fiz isso. Eu fiz isso muito. Sabe? E quando eu me cortava, a sensação é punição. Eu estou me punindo por tudo que eu já fiz na vida, pelo que eu não quero fazer na vida. Então era prazeroso pra mim ver o sangue, parece doideira, mas era prazeroso pra mim ver aquilo dizendo, eu mereço isso porque eu não sou filho de Deus. Depois o Espírito me fez entender, 1 Coríntios 6,19, você é templo e morada do Espírito. E a partir dali estralou na minha mente e eu disse, é o meu propósito realmente. Cuidar do meu corpo. É o meu propósito, cuidar da minha saúde, do meu corpo, porque não pertence a mim, é de Deus. Então foi a partir daí. Tá. Aí você começa então a buscar na palavra, aí hoje você é teólogo. Sim, né? Graças a Deus. E como começou esse interesse mais aguçado pela palavra? E quando você se descobriu que você era um pregador? Porque eu costumo dizer que assim, tem pastores, até falamos com o Vando semana passada, que não são pregadores, são pastores. Sim. Tem pastor que é pregador e tem pregador que não é pastor. Então, que ele é itinerante e tal. Você é um pastor evangelista, né? Que você prega muito bem fora. Como que surge isso? Quem te deu a primeira oportunidade de você pregar? Como a você primeira descobriu? Oportunidade, pastor, foi em culto de lar. Culto de lar. Minha mãe sempre ia. Dá uma palavra hoje. Meu falecido Biso, ele trouxe uma igreja pra cá, que eu não me recordo o nome agora. E ele sempre dava uma oportunidade. Hoje o Mateus vai ler uns salmos. Eu trêmulo, criança. Minha mãe tinha que me ajudar. Mãe, que tá escrito aqui, pelo amor de Deus, nervoso, suando. Eu comecei a ler os salmos, aí eu comecei a pregar nos cultos no lar. E depois que meu biso morreu, ele tem uma Bíblia que é marcada até hoje. Aquela Bíblia de gente que gosta de orar, as páginas amarelas, toda marcada. E a partir dali eu comecei a estudar os esboços do meu falecido biso e comecei a pregar a partir dali. Olha só. A minha primeira pregação foi Eclesiastes 3. Há um tempo determinado para todas as coisas. Por causa do esboço do meu biso. Olha só. Então eu comecei a pregar a partir de uma necessidade. Quando me colocaram para pregar, eu senti a necessidade de estudar. E quando eu estudei, eu entendi que eu precisava conhecer mais. Porque foram surgindo oportunidades, né? Uma oportunidade ramificou outras oportunidades. Então eu comecei a pregar fora, comecei a pregar dentro de casa, nos cultos no lar. Então foi algo muito rápido. E a partir dessa necessidade que surgiu a urgência do estudo. Só que eu me sentia muito irresponsável, pastor, porque eu só estudava para pregar. Tá errado. Eu tenho que estudar porque eu tenho que conhecer a Deus. E a partir daí Deus começou a ministrar no meu coração. Tá errado, porque você tá baseando a sua intimidade comigo por uma necessidade de servilência. Então a minha intimidade com Deus era porque hoje eu vou pregar. Então eu vou esmiuçar o texto, vou orar. Mas e o pós-culto como era? O pós-culto já preguei, era filme, pipoca e glória a Deus e aleluia, vamos dormir. Mas não era isso que Deus queria. Porque esse senso de responsabilidade eu estou buscando a Deus porque eu preciso pregar e quanto mais santo eu for, mais Ele vai me abençoar. Eu não buscava Deus porque Ele era um pai amoroso. Era por interesse. Por interesse. Minha adolescência foi praticamente isso. Eu preciso pregar. Isso mudou na minha vida quando eu entendi que ministério não é sobre interesse, é sobre quem realmente Deus é. Até em cima disso, né? Óbvio que a gente já esteve numa mesa com você e a gente conversou com a Raquel também. Sim. Eu vejo assim, o depender de Deus é um caminho duro. Sim. Né? A Daiane e eu passamos por uma situação há 2 anos atrás e a gente perdeu tudo que nós tínhamos em valores, mas não perdemos um ao outro nem a fé. E aí, mas foi difícil porque uma coisa é você falar assim, pregar sobre deserto. Não, porque Deus vai te sustentar no deserto, Deus é Deus de provisão, tal. Uma coisa é você viver de fato o deserto. E como que é pra você hoje depender de Deus? Porque eu sei que você hoje, Raquel, vocês têm uma dependência de Deus muito grande.
Como que é isso pra você? Porque você tem sonhos, Sim. né? Eu sei que Deus ele vai realizar, mas esse processo todo, como que é? Pastor, foi mais difícil para Raquel. A irmã Raquel era uma bênção. A irmã Raquel gosta muito de doce. Tem dia que não tinha como dar doce pra irmã Raquel. E a irmã Raquel chorava. Ela não ficava brava, ela chorava. Mãe, me dá um doce, pelo amor de Deus. Abstinência. Foi muito difícil. Foi muito difícil. Porque eu pregava sobre Deus, em Êxodo 17, faz água jorrar da rocha. É improvável. E eu precisava receber isso. Então eu dava para a pessoa aquilo que eu precisava receber. Então no começo foi muito doloroso porque a minha casa padecia aquilo que eu profetizava. Se tornou doloroso porque eu olhava para Raquel e dizia: o que a gente vai fazer? Ela: não sei, você é o sacerdote, se vira. Se tornou esse peso, se tornou danoso. E a partir daí eu comecei a entender que não é sobre eu ter para dar, é sobre Deus ter para dar. E a partir daí a mentalidade foi mudando. Então, essas experiências, apesar da ausência de muitas pessoas em minha vida, apesar da ausência de conselhos, me serviu para muita coisa. Então, eu pregava sobre deserto, sabia que Deus pode tirar do deserto, mas não confiava no Deus que tirava do deserto. Isso só veio quando eu comecei a viver. Testemunho de pessoas. Por exemplo, nossa, você pregou o que eu tava precisando. Ah, é? É. Aí depois de uma semana testificava: Deus fez isso. Eu: como assim? Olha aí. Como Deus fez isso? Olha isso. Como é possível isso? Então, a partir disso, pastor, dessa necessidade surgiu a maturidade. Das necessidades da vida, na verdade, surgiu a maturidade. A partir disso. E até uma coisa que é muito interessante é que eu percebo, por exemplo, você é uma pessoa jovem que está no ministério e eu e o Rubinho basicamente também, né? E eu percebo que as pessoas, elas sempre esperam que o pregador, que o pastor seja alguém de mais idade, né? Eu não sei se você já viveu essa experiência de repente chegar num lugar e alguém olhar e falar: opa, peraí, você... Jovem. Pode vir algo bom de Nazaré? Jovem. Você... realmente, a expectativa vai... Nossa, é você que vai pregar, mas graças a Deus que não sou eu que dirijo as minhas palavras, é o Espírito. Nossa, é você que prega hoje, sou eu. Eu fui dar um simpósio numa igreja e eu dei 2 dias de simpósio sobre a carta aos Coríntios. Foi muito bom, mas aí chegaram para mim no final e falaram: você foi muito bom. Glória a Deus. Eu não estava te dando credibilidade. Eu cheguei no pastor e disse: pastor, não chama ele porque ele é muito jovem. Mas depois Deus te usou para me ensinar coisas que eu não sabia. Eu falei: é o Espírito que faz. Mas é só uma pergunta em cima disso. O Espírito que faz. Você se sentiu alguma vez intimidado? Por que eu tô falando? Porque, gente... Muito. Se você já foi chamado para ser um pregador e tal, se atenha que os aplausos virão, mas também as críticas. E ambas não são positivas. Nem muito aplauso, nem muita crítica. Você tem que entender assim... Por quê? Porque eu tinha uma crise, tá? E quando eu desci do altar, tinha uma depressão pós-pregação. E a sensação assim, tipo, que lixo, cara. Que lixo de pregação. E eu ficava me autopunindo e criticando. E quando vi alguém, tipo, elogiava, eu ficava assim: cara... Até que eu entendi que não era sobre mim. Então, o que eu estou fazendo, a palavra de Deus não volta vazia, eu estou pregando o evangelho. Mas tem pessoas que você ia subir e apontavam e olhavam com aquele olhar de desprezo. Como que é isso para você? Você passou por afrontas, por intimidações? Pastor, o começo foi muito difícil, eu já sofri crise de ansiedade pregando, porque as pessoas me viam pregar, ficavam no celular, resistente à mensagem, eu não tinha muita técnica, não sabia muito de oratória, não sabia nada de teologia, eu só simplesmente pregava por amor depois de um tempo. E as pessoas... Eu preguei uma vez numa igreja, era uma mensagem muito dura, Mateus 25, 10 virgens. Quando eu estava pregando, as pessoas que tinham me chamado saíram, porque não gostou da mensagem. Depois que eu fiquei sabendo, porque estava muito dura. E eu poderia estar sendo irresponsável, mas aquilo me quebrou muito, que era o meu começo, pastor. Crise de ansiedade, já sofri. As pessoas não me saudavam com a paz. Será que é porque eu preguei ruim?
Então foi muito difícil a aceitação no começo. Tipo, será que esse realmente é o meu chamado? Será que eu nasci para isso? Tem que ter uma força psicológica muito grande. Muito grande. Por muito menos muito as grande. pessoas desistem. E é interessante que quando a gente vai para a palavra de Deus, a maioria dos homens de Deus que foram usados era jovem. Sim. Tipo assim, poucos deles eram senhores mais velhos e tal. Os apóstolos mesmo, a maioria, acho que o mais velho era Pedro, que poderia ter ali em torno da idade de Jesus, ali em torno de 30, Sim. 33 anos. Os demais nem pagavam impostos, ou seja, eles eram novinhos. Então, por que eu tô frisando isso? Porque talvez tenha alguém aí que vivendo é muito isso. novo. Você é super jovem, você fica esperando vir a idade para você viver alguma coisa. Mas estamos nós três aqui para falar para você, a hora é agora. Não importa a sua idade, Deus já pode começar a te usar. Sim. Ao mesmo tempo que, assim, que os mais velhos precisam abrir o caminho para os mais novos. Ei, por favor. São gerações. Cirúrgico, então, Elias, ele sai de cena, mas ele mantém um Eliseu. Então, sempre vai ter um sucessor, né? Então, até você falando de a sua pregação, né? Das 10 virgens, eu até lembrei de João 6, né? Tá Jesus pregando para a multidão. Eles já tinham visto milagres, já visto muitas coisas. Tinha comido do pão físico. E ele começa a falar agora assim, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. E começa um discurso. E começa um se levantar, o outro começa a levantar, até que fica só os 12. Aí ele olha para os outros e fala assim, vocês também não vão embora? O que me chama a atenção? Hoje eu aprendi, tá, que Jesus, ele era um líder seguro de si. Ele não tinha que agradar as pessoas. Então hoje, para eu pregar, se foi bom ou ruim, quem vai avaliar é o povo. Hoje eu tô Então, é um processo. Óbvio que isso foi em minhas pancadas, né? Por isso que a dor nos fortalece, ela nos forja, né? Mas você como um jovem... Eu falo assim, jovem na idade, mas a maturidade de alguém muito avançado. Por quê? A idade não tem a ver com maturidade, Sim. nem o contrário, né? A maturidade você adquire com a experiência da vida. Sim. Eu tive que me tornar mais maduro porque eu perdi meu pai muito cedo. Então, eu tive que ser forjado nisso. Como que é nessa área da sua vida? Por exemplo, você foi forjado. De onde veio essa maturidade? Fala um pouquinho para quem não te conhece, da sua história, paternidade, da sua mãe. Se for da sua mãe, que foi muito forte. Mas onde estava o seu pai nessa figura toda, nesse cenário todo aí do Mateus, que hoje é um pastor? Meu pai sempre foi um bom provedor. Um bom provedor. Só que eu não enxergava nele uma figura paterna de proteção. Então isso gerou danos para mim. Eu sofria muito bullying na escola, pastor. Porque meus lábios eram maior do que o outro, o nariz. Então, eu não sabia como me defender. Como se defende de uma situação dessa? Como eles pegavam meu boné, chutavam. E eu dava risada porque eu ficava sem graça. Mas sangrando. Sangrava por dentro. Então, foi muito danoso essa área da minha vida, porque minha mãe teve que assumir uma responsabilidade que não era dela. Minha mãe teve que tomar as rédeas de tudo. Então, tudo que eu sei, que comecei a desenvolver com sabedoria foi pela minha mãe. Minha mãe, ela foi o homem da casa. Então, se era para ter voz de pai, era minha mãe que engrossava. Mateus, é você. Se era para ter voz de mãe acolhedora, ela batia e no mesmo tempo pegava. Então, foi a partir dessas dores que eu comecei a amadurecer. Porque, por um tempo, quando eu era adolescente, falei, eu não vou ser pai. Porque se for para ser como eu fui criado, eu não quero ter filho. Só que Deus me fez entender uma coisa, não é sobre isso. Não replique a história que você viveu no passado. Seja diferente. Quebre o ciclo. Mas foi muito doloroso, porque a ausência de instrução. O Mateus era um Mateus fechado na escola. Ele levava a Bíblia para ler na escola, mas não tinha vida social. Porque tinha medo de bullying. O Mateus era alguém que não tinha muitas amizades. Então, era da escola para casa, deitava para dormir. E a partir daí começou a desenvolver traços depressivos e ansiosos que eu nunca... Da onde que tá vindo isso? Por que tá vindo isso? Mas era a ausência de pessoas para me instruir. E então foi muito, danoso, pastor. Foi muito danoso, dava muito trabalho pra minha mãe. E eu tentava preencher isso daí com muita coisa. Com muita, vou
pagar esse lanchinho pro meu amiguinho, pra ele ser meu amigo. Mas depois que eu pagava o lanche, ele ia embora e tava falando mal de mim. Então foi muito difícil. Então eu vou aprender sobre bateria porque eu quero ser amigo de baterista, mas eu aprendia, ele pegava o que eu tinha, não era muito, e ia embora depois. Então esse senso me traumatizou muito com amizades. O Mateus é um Mateus traumatizado na infância, é o Mateus que não era sociável, é o Mateus que não tinha um relacionamento bom com o pai, e era resistente com a mãe. Tem 2 irmãos, mas não tinha contato. Então era um Mateus muito fechado. E é interessante isso, Mateus, que você está falando, porque às vezes as pessoas elas têm a sensação de que os pastores, as pessoas que pregam e que estão ali foram privilegiadas, né? Então, quando você vem aqui, né, dá sua cara a tapa e fala, olha, meu pai não me entendia, meu pai não me protegeu. Então, assim, poxa, você teve que passar por tudo isso, né? Então, essa é uma palavra muito forte para os jovens e para os adolescentes daí, que estão aí no Instagram, que estão assistindo. Olha, você tá falando assim, olha, eu passei por isso e eu venci. Sim, esse momento de mesa é para abrir o coração com vocês sem esconder nada. Uau, eu tô amando. Sem esconder nada. Porque eu faço questão de perguntar essas coisas, porque assim, nós temos sentido falta de autenticidade. Sim. Tem muita sinceridade. A sinceridade pode ser até um sincericídio, porque pode ferir, machucar. Mas a autenticidade é isso, é saber assim que há uma história. Por detrás de um ser humano que está pregando no altar, que é visto por admiração das pessoas, é normal, tem dores, tem história, tem um passado, tem um abandono, mas também tem provisão de Deus, tem experiências com o Senhor. O que você acha que mais te mantém hoje no Senhor? As experiências que você sofreu e ter conhecido Ele, ou a palavra, ou que você pode dar uma direção para um jovem que está assistindo hoje? Porque hoje eu sou marcado por experiências. Então, eu amo a palavra, mas eu fui marcado porque um dia eu conheci Deus no meu quarto. Quando meu pai morreu, eu fiz uma aliança com um pai que era celestial. Eu convidei ele, falei assim, a partir de hoje você pode ser meu pai aqui na Terra também? E foi uma experiência que eu senti no meu quarto ali e de relacionamento. O que você acha que é mais importante? Óbvio que é um conjunto de coisas. Mas na sua visão, não sei se você entendeu a minha pergunta aí. Entendi, professor. O que é para você o primordial para se manter no Senhor? Pastor, as experiências me levaram a conhecê-lo. No sentido de que, quando foram indagar Paulo sobre... eles pregam, eu também. Eles profetizam também. Mas o que torna você diferente deles? As marcas do Evangelho. As marcas me fazem querer ver o mundo com outros olhos, no sentido do cristianismo. Olhar para Cristo e ver que eu não merecia nada e Ele morreu por mim. Então todas essas experiências me levaram a conhecê-lo. Parece até loucura, mas tudo cooperou para Ele. Tipo, tudo me levava para Ele. Só tinha um caminho, as experiências eram múltiplas, mas todas elas me levaram para Ele. Então eu comecei a me apaixonar por Ele de uma forma tão... que eu não consigo explicar. Certa vez eu estava na garagem e era costume. Eu esperava minha mãe dormir, porque eu não queria fazer barulho. Eu descia para a garagem, entrava no carro, pegava o violão e começava a cantar e chorar. Nem sabia cantar, sabia nem tocar, só fazia. E eu me sentia bem com aquilo. Só que aí eu fui fazer um teste. Eu tinha amigos meus, né, na escola, que para ser amigo deles tem que ser como eles. É assim hoje, né? Para ser amigo deles tem que fazer o que eles fazem. E eu sentei com eles para ver qual era o assunto deles. Mulher, pastor, dinheiro, bebida, baile, moto. Não que seja pecado. Isso, pelo amor de Deus. Depende do contexto, né? Depende do contexto. Mas, não batia. E eu vi a minha realidade e dizia, não pode ser esse meu propósito. Não tem porquê eu estar nesse ambiente, porque já não me cabe mais. Então, o que me faz ser o Mateus de hoje, casado, pastor de igreja, prega, graças a Deus, em algumas igrejas, foi o que eu passei. Foi a depressão que eu passei, foi as ausências que eu passei. No começo foi muito doloroso, porque não tinha um caminho para se trilhar, né? Não tinha o que fazer, a maturidade era mínima, um adolescente, era um jovem, mas tudo isso me direcionou a Ele. Tudo isso. Eu queria aproveitar que nós estamos falando aqui, né, sobre essa parte da depressão, né?
Como que você fez, assim, pra superar isso? Eu sei que tem muitos lugares que falam, vamos pôr a mão na cabeça, vamos expulsar essa depressão e tal. O que você vê, assim? O que você pode falar pra nós sobre depressão? Minha depressão, ela iniciou por causa de problemas, até paternos, familiares, na escola. E o método de tratar foi psicólogo. E é muito essencial o psicólogo. Não demonizem aquilo que é espiritual. Aliás, não tenha por errado aquilo que Deus quer como amadurecimento. De certa forma, a depressão me ensinou muita coisa, mas o método de tratar isso foi se abrindo. Eu tive que me abrir. O que está te fazendo mal? Mateus, o que é que está acontecendo? Então, o psicólogo me ajudou muito. O psicólogo me ajudou muito, minha mãe me ajudou muito. Eu entender o propósito, o porquê que eu nasci, porque na minha teoria porque que eu existo, cara. Não tem a necessidade da minha existência se eu vivo todos esses malefícios na vida. Então, o meu propósito em Deus me fez muito ser curado, psicólogo também, como já dito, minha mãe. Então, minha mãe foi muito ponta firme ali. Na minha mente só vem minha mãe, que me ajudou bastante na minha adolescência. Foi muito ponta firme. Não, Mateus, as coisas não são desse jeito. Claro que são, mãe. Eu era um adolescente doido, rebelde. Eu quero trazer um dia aqui no Pode Dar e a sua mãe. Mas foi nesse sentido. Essa mulher de Deus. Mas foi nesse sentido. Então, minha mãe foi a rédea para eu e meus irmãos. Eu só, na minha mente, se eu falar outra pessoa, eu vou estar mentindo. Na minha mente agora, de todas as perguntas que foram feitas, só vem a minha mãe com uma mão forte. Eu sou muito grato a ela. Mas o legal, assim, muito que você está honrando a sua mãe, e onde nós temos visto uma geração que não honra os pais, né? Que não ouve os pais. Óbvio que você teve momentos de embate, de não concordar, mas você entendeu que ela estava por você, que ela estava do seu lado, né? E eu vejo muitos jovens hoje que não dão esse valor, que a mãe tá ali, o pai tá ali, e dando uma direção, querendo puxar o filho, mas ele insiste em continuar no erro, insiste em continuar fazendo as coisas que não agradam, desonrando os pais. Então, quando você fala da sua mãe aqui, é bonito te ouvir, né? De reconhecer aquilo que ela fez. Óbvio, tem uma questão da dor da paternidade, que Deus eu acho que tratou no seu coração já isso, mas de ver que é uma mulher que foi a que permaneceu. Foi ponta firme. E até quero estender então esse Pode Dar aí para você, mãe, não desista do seu filho. Não desista. Às vezes a gente tá ali, olha o que ele tá falando aqui, que teve dias que ele não concordou, que ele não gostou, que ele achava que a mãe era vilã. Sim. E talvez você tá assistindo esse Pode Dar e você tá falando assim, poxa, o meu filho, eu não reconheço mais o meu filho, eu não reconheço minha filha, parece que eu sou a vilã da história, parece que tá tudo dando errado. Não desista de falar o que é certo, não desista de levar pros caminhos do Senhor, não desista de orar pelos seus filhos. Cadê aquelas mulheres fortes que não desistia? Eu também, eu já tive embates com a minha mãe também. Já teve momentos na minha vida que eu olhei e falei, gente, não dá certo. Mas vai chegar uma hora que com o amadurecimento que o filho, a filha, vai olhar e falar, opa, agora eu reconheço. Vou até falar muito rápido aqui. Eu contei esse testemunho que teve um dia que eu estava lá, e aí eu falei não pra Isa, que é a minha filha, que hoje tem 5 anos. E eu falei, Isa, não pode. E ela ficou revoltada, olhou pra mim e falou, eu não sou mais a sua amiga. E aí naquela hora eu olhei pra ela e falei, tá tudo certo, porque você não tem maturidade pra ser a minha amiga. Eita. E aí, por hora, o que eu preciso é que você me respeite. Você tem que me respeitar. Um dia, quando você tiver maturidade, aí nós vamos ser amigas, a gente vai sair juntas. Mas hoje, por hora, você tem que me respeitar. Então, eu acho que nós, como pais, né? Nós temos que saber a hora certa de ser amigo dos nossos filhos. Você concorda? Nós temos que parar de espiritualizar o que é falta de posicionamento. Exatamente. Nós temos que parar. A frase fugiu naquela hora, mas veio agora. Porque eu tô sentindo tanto Deus aqui na nossa conversa. Porque eu tô abrindo a vocês e às pessoas de casa aquilo que eu não gosto. Não que isso me afete, mas é que eu não... Incomoda. Incomoda. Eu não gosto de ficar falando, mas eu tô abrindo isso. É o que eu falo pra Dani, assim, a intenção desse podcast é tirar as pessoas da zona de conforto, no sentido mesmo. Porque
o que você de casa quer ver é o que nós somos. Né? Quem nós somos? Qual a raiz que você tem? Até em cima disso, eu vi que você postou na sua rede social uma pergunta lá, né? Você prefere o Novo Testamento ou o Antigo Testamento? Né? E aí, entrando nessa parte mais ministerial, palavra que eu sei que você ama a palavra, o que você prefere? Eu prefiro o Antigo Testamento. Por quê? Eu quero uma água aqui, Daiane. Porque o Antigo Testamento é a mente de Jesus. Como Jesus pensava e por que pensava desse jeito. E a partir daí eu comecei a querer entender o porquê da mente de Jesus. Porque o conceito do judaísmo, Jesus sempre implementa ali em Matitiarro, né, que é Mateus, presente de Deus, presente de Deus. Ele sempre implanta alguns costumes judaicos ali, falando até da festa do tabernáculo, falando daquilo. Que doideira, por que Jesus pensava desse jeito? Qual é a mente de Jesus nesse quesito? Então eu comecei a estudar a partir daí. Por que Deus era mais bravo no Antigo Testamento e menos bravo nessa linguagem mais didática no Novo Testamento? Que dá, né? Parece que Deus tá meio no Novo Testamento. No Novo Testamento Deus parece que tá calmo, né? Misericórdia, graça. Mas no Antigo era morte. Mexeu comigo? Vou te pegar, viu? Era tipo, lei, né? Era tipo isso. Era nesse sentido. Então, o que me fez foi como Jesus pensava. Porque Jesus é maior pregador, não tem como negar, né? Os princípios dele, os ensinamentos bíblicos deles. Então, eu quero pensar como Jesus pensava. Por que ele pensava desse jeito? Por que ter misericórdia? Por que isso? Então, esse senso de curiosidade me despertou o amor pelo Antigo Testamento. E tem algum personagem da Bíblia do Antigo Testamento que você admira? Moisés e Samuel. Por quê? Moisés, porque ele foi muito paciente. Liderar mais de 1 milhão de pessoas tem que ter muita paciência e sabedoria de Deus. Tem que ter muita sabedoria de Deus. E por conta da intimidade que ele tinha com Deus. Se perceber ali, a partir de Êxodo 19, ele sempre estava subindo no monte para ter contato com Deus. Moisés via aquilo que o povo não via. Ele ficou 40 dias no monte, pastor, sem comer e sem beber, numa nuvem de glória. Como é possível isso? Eu não sei, mas eu sei que ele ficou lá. 3 personagens, por assim dizer melhor. Moisés, Samuel e Enoque. Porque Enoque andou com Deus. Mano. Ninguém fala do Enoque, mas Enoque andou com Deus. E a partir daí, pastor, a minha mentalidade foi: eu quero ser como Moisés, paciente. Eu quero ser como Samuel, jovem, mas obediente à chamada. E quero ser como Enoque, andando com Deus. Eita! Foi a partir daí... Imagine se nós temos aqui alguém que... Olha as referências deste Glória homem. a Deus por isso, gente. Não. E você? Eu tô bem, graças a Deus. Eu ia perguntar pro senhor também, porque só eu pergunto. E o senhor? Novo Antigo Testamento, qual personagem? Cara, eu confesso assim que eu tenho hoje uma veia muito da linha profética mesmo, né? E olhando os profetas, eu gosto muito da pegada de Eliseu. Porque ele sucede Elias e... Se for olhar, Elias foi muito mais evidenciado na Bíblia, né? Sim. Mas o que Eliseu proporcionou de sinais, de devoção, de fé, de convicção de que Deus ia fazer, é muito legal, assim, é muito forte. Porque é uma coisa assim, é uma coisa você andar com o cara que faz, né? Uma coisa você andar com Elias, cara, agora você ser o sucessor desse homem, você tem que ter muita intimidade com Deus. Ser familiar com Moisés e Josué. Josué estava acostumado à sombra de Moisés. Até que Deus falou: levanta, tem força, coragem, assim, vai. Nós não podemos andar sozinhos. Sim. Eu me preocupo com pastores, com líderes, com missionários que andam sozinhos, porque nós temos que ter alguém para nos espelhar e para gente admirar e falar assim, andar sozinho é perigoso, pastor. É muito perigoso. É perigoso. Porque quando Moisés ele sobe no monte em Êxodo 17:8, a partir do 8, ele não sobe sozinho para batalhar. Tem Arão e Hur que estão ao lado dele auxiliando. E tem líderes que acham que o exclusivismo para ele é: eu sou a superioridade do cristianismo, eu sou o episcopado da igreja e eu não preciso de ninguém, não. A tendência é cansar. Sozinho cansa, pastor. Eu acho que é um suicídio ministerial você caminhar sozinho. Sim. Eita, porque uma hora ou outra você vai perceber que... vai chegar no seu limite. Porque, ó, vamos lá. Se eu fui também muito sofrido na minha paternidade, né?
eu amei meu pai de uma forma muito louca, assim, daí ele sabe o quanto que eu compartilho isso. Ele bebia muito, então a ausência dele foi mais por causa de bebida, mas eles era top. Só que eu comecei a ver, assim, que eu sempre tive uma carência de uma paternidade espiritual. Alguém que me ensinasse o caminho. E é difícil você achar hoje alguém que está disposto a parar para te ensinar. Porque se eu tivesse tivesse alguém que me orientasse, algumas cabeçadas que eu dei na minha vida, eu não teria dado. Então, assim, a importância disso, de você ter alguém que olha e fala assim, cara, alguém me ensina. Então, hoje, se eu tô numa mesa com alguém, eu gosto mais de ouvir do que falar. Eu tô aqui com você, você é jovem, mas eu tô aprendendo pra caramba. Que isso, pastor. É verdade, vamos lá, porque é o conhecimento. E isso, a mesa, eu sempre falo isso, né? A mesa você transfere muito mais que conhecimento, transfere um coração. Né? Davi não era profeta, se tornou profeta porque ele caminhou com Samuel. Samuel ensinou a ele a raiz. Samuel, ele instituiu o ministério profético na Bíblia, né? Uma escola de profetas. Então, assim, ele estava ensinando as pessoas a ouvir a Deus. Então, porque o profeta, ele ouve Deus e fala com o povo. Sim. Então, ter alguém que te ensina, que te inspira, isso é muito importante. Nesse olhar agora, saindo da Bíblia, você tem alguém que você olha hoje e fala assim, cara, eu admiro. Não vai ser um caminho junto, mas você ouve as pregações, gosta de parar pra ouvir um podcast, com essa pessoa que está sendo ali entrevistada. Tem alguém que você admire hoje? Pastor, eu gosto muito do pastor Adson Belo. É um crânio e eu amo muito as mensagens dele. Nossa. Adson Belo, Heber Campos, Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, mais pessoas referências de perto. Eu gosto de admirar pessoas de perto. Eu admiro muito senhores e sem demagogia. Amém. pela história, pela vida. Pastor Tiago Ferreira foi um divisor de águas na minha vida. Pastora Franciele também. Pastor Wesley também me ajudou muito, sou muito grato a ele. Meu tio Douglas. Então essas pessoas sempre estavam ali me alinhando, sempre me ajudando de perto, e foi muito bom poder aprender com essas pessoas e aprender com essas pessoas como eu aprendo com o Senhor, pastor Wesley, minha mãe, e assim sucessivamente. Então, mas para mim, a maior referência que tem sido nos últimos dias, nesses 4 anos, minha esposa. Porque ela é muito paciente comigo. Meu Deus. Ela é muito paciente comigo. Ela é quem acredita em mim, é quem ora por mim, é quem intercede por mim. Então, minha esposa, pastor, ela é uma mulher de oração, uma mulher de palavra. Eu amo muito minha esposa, não tenho nem o que falar. Meu Deus, então, queremos ela aqui. Se eu sou o que eu sou hoje... Vou trazer ela pra trás do... Vai lá, aparece ali, dá um abraço nele. Se eu sou o que eu sou hoje, é graças a minha esposa. É melhor vocês, senão a gente vai virar a câmera pra você. Graças a Bora! Eu vou pegar a Raquel pra vocês Vai, traz a Raquel aqui. Olha, gente, ela está minha esposa. aqui. Dá um tchau ali. Cadê ali? Que linda! Minha esposa. Mas, ó, gente, isso é muito importante. Ó, porque, ó, eu sei que a Raquel é tímida, mas é importante todos saberem que o Mateus, ele tem alguém. Que ele é casado nessa terra! Ô, Glória! Viu? Sabe por quê? Porque ó? a mulherada já fica desesperada, falando, mano, o cara é pregador, é pastor, é bonito, é tudo. Aí a mulher fica desesperada, Mas ela tinha que aparecer nessa live. Ó, eu mesmo, quando eu tô observando alguém pregar, eu me preocupo com quem caminha muito sozinho, sem a mulher, né? Então, sempre quando eu vou pregar, eu chamo a Daiane, que ela é meio preguiçosa de me acompanhar. Mas eu sempre vou na agenda dela, eu sempre acompanho ela. Ele me acompanha. Então hoje... Gente, eu peço perdão, todas as igrejas que o Rubinho pregou e eu não fui. É que eu tava cansada. Mas o que eu faço? Eu sempre Mas levo... ficar deixando um negão desse dando sopa por aí é perigoso, hein? Não dá. Você não vigia, não. Mas não Deus dá. manda aí, os anjos dele ao redor. Aí hoje, então, o que eu faço questão? Eu levo pessoas comigo, né? Hoje tá aqui o Danilo, que já me acompanhou. Aparece, Danilo! É uma benção. Vem cá, em breve vai ter um pod com o Danilo pra falar sobre Danilo. finanças. Tá. Olha aí o Danilo. Hoje o negócio é. Danilo é um parceirão, tem sido uma benção pra nós. Então, assim, eu sempre, quando eu vou a algum lugar hoje, eu sempre vou levar alguém. E sempre quando ela vai pregar, eu sempre faço questão de ir, só quando eu não posso, né? A importância de caminhar juntos. Não sei nem porque eu tô falando isso aqui, mas enfim. E aí, quando você fala da sua mulher, lembre, caso da sua mulher, é muito importante você ter alguém. Por quê? Eu sou um observador, e você também é observador. Quando o homem tá pregando e ele leva a mulher, eu costumo olhar para a reação da mulher que tá sentada vendo o marido pregar.
Porque a reação daquela mulher fala muito mais do que o público. Sim. Porque o público pode ouvir a primeira vez, mas quando a mulher tá ali e ela admira o olhar dela, ela sente Deus, ela chora. Por exemplo, vamos fazer um teatro aqui. Finge que você tá Daiane, pregando pelo e eu amor de sou a Deus. mulher. Prega, pastor, Vai, Qual as ideias? Prega, pastor. Vou mostrar o que ele tá querendo dizer. Prega, que pastor. é coisa que eu já vi. É coisa que eu já vi, vai. Prega, pastor. Você tá pregando, olha lá. Porque Põe aqui nós dois aqui a câmera. Porque Aí. o homem precisa honrar a mulher. Porque você não pode só pregar, você tem que viver a palavra. Porque a palavra de Deus, ela transforma o seu caráter. Aleluia. Porque se você trair, você não trai mais. Se você pecar, você não peca mais. A mulher tá quase endiabando. A mulher tá quase endiabando lá do lado. O homem tá pregando e a mulher não concorda com nada, porque ela sabe que dentro de casa ele é um hipócrita. Porque, e quando você fala assim da admiração que você tem pela sua mulher e, consequentemente, ela também tem por você, cara, Noé, ele pregou para uma nação, mas só entrou na arca com a sua família. Cirúrgico isso também. Porque é a família, no final, que você tem que deixar o exemplo. Então, hoje eu amo ver... Você não tem essa experiência mais à frente, não sei quando, né, Raquel, como ter filhos aí, mas... Ei, já tem o nome. Já tem o nome, né? Já tem o nome. Qual que é o nome? É Maia. Maia? Maia. Então vai ser a menina primeiro. Vai ser a menina. Então, você vê os seus filhos se admirarem, sabe? De olhar pra Bíblia e falar assim, papai, né? Você tá orando e é muito normal isso acontecer. Eu tô orando, eles vêm e se ajoelham do meu lado, começam a tentar imitar orando. Até interessante uma coisa que aconteceu. Eu fui na escola para conversar com a diretora do Caleb sobre algumas coisas, né? E aí, a escola ainda não sabia que nós somos pastores e tal. Mas Porque a gente não fica falando, tá? Quem não precisa ficar falando. A gente não fica falando e tal, né? E aí a diretora veio me conhecer e tal. E ela falou, olha, Daiane, não sei se você sabe, mas aqui na escola o Caleb tem um apelido. Aí eu falei, o Caleb tem apelido? Tem. E qual que é o apelido do Caleb? Pastorzinho. Aí eu, por que o apelido? Não, porque ele é diferente. Aqui na escola, tipo assim, quando uma criança briga, ele chama e fala que Deus não se agrada. Eita. Aí, quando a professora entrega a folhinha dele, ele fala, Deus abençoe. Reflexo dos pais. Ele fala, Deus abençoe pra todo mundo. Ele fala, Deus abençoe pra mim. Eu falo, Caleb, tchau, você tá indo pra escola. Ele, tchau, mãe, Deus abençoe. Eu falo, não, é eu que digo. Mas é diferente. Sabe? Então, eu fiquei super feliz que eu falei, caramba, a gente não precisou falar pras pessoas, mas o jeitinho dele já refletiu Revela, né? quem Revelou o pai tudo. dele Que é. Por isso que, assim, quando eu olho pra você e pra Raquel hoje, e isso é legal, porque são jovens, casaram cedo, mas como Martin Lutero uma vez ele disse, né, que o casamento é a escola do caráter. Então, você é forjado quando você casa. E a mensagem que o mundo reconhece Jesus é o casamento. Sim. Então, quando você fala assim, um jovem pregador, casado, mostrou que é a Raquel, isso é muito legal. Pra você, como que você leva isso? Porque você hoje quer ser uma referência, teve um contexto de uma família, pra quem não sabe, né, é um assunto delicado, mas seus pais são separados, né? E você hoje traz essa visão de casamento, de altar. Qual que é a mensagem que você quer passar pras pessoas? Pastor, a mensagem é casamento vale a pena. Casamento vale a pena. Só que dá trabalho. Quando Jacó ele vai conquistar Raquel, ele trabalha 7 anos, mostrando que casamento... Vacilão também, né? Só fazer acordo, né? Casamento dá um trabalhinho. Mas eu trabalhei muito para ter essa Raquel e a mensagem que eu tenho para passar é: escolham bem, veja como trata os pais, é o principal. Veja como trata o pai, como trata a mãe. Analise bem a pessoa. Essa é a questão, pastor, de... eu tenho que orar para... Não sei a visão dos senhores, mas eu tenho que orar para ver se essa pessoa é de Deus. Você vai conhecer se essa pessoa é de Deus quando você namorar ali a pessoa, quando você vê como que ela é dentro de casa, o reflexo, como ela trata o pai, como é a vida dela, quais são os pensamentos dela e tal, se o propósito é o mesmo. Então, a partir daí surge o casamento. O matrimônio, ele surge na ausência do nosso egoísmo. Porque se você tá pensando em casar para satisfazer o seu egoísmo, tá errado. Porque você vai casar para você viver a vontade do outro. Então, a mentalidade
mentalidade do casamento é essa. Eu não tinha essa mentalidade, tá? Pra mim, casamento era glória a Deus e aleluia, amanhã com Deus, tarde da bênção, entendedores entenderão. Isso chama sexo na linguagem em português. Nossa, é muito escrachado ele todo educado. É, que no português, claro, né? Casamento pra mim era nesse sentido e eu não entendia que era um ministério. Eu não entendia que era um altar, um casamento. Eu comecei a entender quando Deus ele começou a me cobrar, dizendo: você é o provedor, o cabeça da sua casa, você se vira, cuide de sua esposa, porque é mais importante do que o que você acha que é importante pra você. Eita. Então eu tive que abrir mão de tudo e disse: eu tenho que cuidar da minha esposa. E a partir daí surgiu a necessidade. Então, casamento, numa linguagem mais didática, os senhores são bem mais vividos do que eu nessa área, eu abri mão de mim para que ela viva em Deus e seja cuidada. Pro homem é mais pesado, muito né? Bom. Pro homem é mais Sempre. responsável. Mas é um peso que é muito bom. É muito bom. Tá. Agora, voltando para sua biografia aí, mais teólogo, como que surge a teologia para você? Você se formou onde? Que hoje você também dá aula, né? Sim. Simpósios. Isso é muito legal, cara, porque, é uma mente de brilhante. É uma mente de Cristo, né? Sim. Não uma mente qualquer. E eu vejo assim, que Deus que derrama sobre nós a sabedoria, não é do homem. Você buscou nele a oração, o interesse, mas ele derramou sobre você. E você olhando na Bíblia, o que te chama mais atenção? Porque você falou de Jesus aqui, do contexto da história toda, do Antigo Testamento, mas sempre apontamos Jesus, tentando entender a mente de Jesus. E o que você gosta de trazer no altar quando você prega? Qual que é a mensagem que você quer fixar no coração das pessoas? Sim. Para que elas não voltem para casa iguais. Sim. A teologia, ela surge a partir de uma admiração dos grandes pregadores, a oratória e tudo deles, tipo, a mente deles é outra. Então eu me formo ali na igreja que eu estou atualmente, pelo pastor Wesley, e a partir daí desenvolver o interesse pelo Antigo Testamento, porque, como eu disse, eu não gostava de estudar, era muito preguiçoso, mas a partir da necessidade de conhecer a Deus, eu comecei a estudar, porque esse negócio de, eu não sou pastor, eu não sou diácono, eu não tenho que estudar teologia. Na minha opinião, todo mundo tem que estudar teologia. Concordo. Porque a teologia é o estudo de Deus. Teós, Deus e assim vai, né? Deixa termos técnicos para outro dia, porque é mais mesa daqui didática. Então, todo mundo tem que ter o estudo teológico para conhecer quem é o Deus que ele serve. Porque muita gente acha que... Eu mesmo, pela ausência de paternidade, eu achava que Deus era um Deus vingativo, que sempre ia me punir, que era bravão, que era isso e aquilo. Mas não, Deus não era isso. Eu comecei a entender que Deus é um Deus de amor, que ele odeia o pecado pela teologia. E isso trouxe maturidade na minha mente, no quesito de Deus realmente é mais do que eu posso imaginar. Ele é mais do que alguém que pode abençoar. Ele é mais do que alguém que tem motivos para se irar e não se irou. Eu até trouxe aqui 2 versículos bíblicos sobre esse assunto, pastor, e eu só vou falar rapidinho. 1 Coríntios 3, versículo 2, Paulo fala que ele não dá alimento sólido a eles, a igreja de Corinto, porque eles ainda não estavam prontos. Olha. Mas depois, no capítulo 14, versículo 20, ele diz que eles já não eram mais infantis na maneira de pensar e deveriam se alimentar de alimento sólido, ou seja, no momento eles eram imaturos na fé. No outro, agora eles passam a ter maturidade pela ortodoxia, que é o ensino correto da palavra. Então, esse ensino correto traz amadurecimento ao crente, para não ser enganado, para mostrar quem é Deus. Então, eu sou sim a favor do estudo teológico, e a partir daí surge a necessidade do aprendizado da teologia. Eu precisava amadurecer na fé, porque a igreja não é uma eterna maternidade. Tem gente que acha que a igreja, eu vou entrar na igreja hoje, vou permanecer desse jeito hoje. Não. O pastor vai cuidar de você, mas ele vai te formar para cuidar de outras pessoas, porque o reino é assim. Isso. Só que as pessoas, não, eu vou ficar no meu canto, eu preciso ser cuidado. Eu quero mamar. Eu preciso de leite espiritual. Deus está dizendo, não, chegou a hora do alimento sólido, amadurecimento. Então, a partir daí veio o amadurecimento teológico. E o Senhor fez uma segunda pergunta, só para mim não ficar falando muito, que teologia, pastor, eu gosto bastante. Mas é bom ouvir. Quando eu subo no altar, a minha mensagem é Cristo no centro e o resto não importa. Porque as bênçãos materiais e o restante das coisas é consequência da fidelidade que eu tenho a Cristo. Então, cristocêntrica a mensagem, redenção de Cristo. Algumas vezes eu trago sobre cura, porque para romper e viver níveis espirituais maiores, tem que curar. O que está me marcando essa semana, o Danilo até me fez essa pergunta, o que tem mais te marcado? E eu disse, o que tem mais marcado? A história de Jacó.
Antes dele se chamar Israel, ele resolveu as pendências com Labão e Esaú. Ei. Antes de Deus mudar a minha história, eu tenho que resolver as pendências passadas. Uau. Então, tudo isso, tipo, tem horas que é mais profético, horas que é mais explicativo. É assim, Deus vai levando. O legal, assim, do Mateus é que ele é bíblico, mas muito de oração. Porque eu vejo também pessoas hoje que focam muito na teologia, no estudo da palavra, e está perfeito, você vai conhecer os atributos de Deus, mas é como se fosse eu até falei ontem, né? Uma biografia de alguém conhecido, né? Eu até citei que eu li o livro uns anos atrás do Sérgio Moro, a biografia dele, mas eu nunca caminhei com ele. Então, assim, eu conheci ele pelo aquilo que ele é, biografia, não na intimidade. E para Deus, legal, você conhece os atributos de Deus, agora você precisa conhecer o Deus por detrás da palavra. E aí é onde que você conhece? Na oração, na intimidade. Então, e para você viver experiência com Deus, é na oração. Ele vai te revelar coisas. Tem um amigo meu, um pastor, eu falo que é amigo porque é pela fé, né? Ele fala assim, que ele passa orando, ele lê a Bíblia orando em línguas. Ele fala assim, que abre muito a visão dele. Olha, legal. E eu acredito nisso, porque o Espírito Santo, ele tá aqui se movendo, nesse momento de mesa aqui, nesse podcast. Acredito. E ele, é interesse dele, ele que vai descortinar coisas do nosso entendimento, pra gente poder compreender melhor a palavra de Deus. Eu lembro que no início da minha fé, eu lia o texto, eu pulava Juízes, pulava todos os textos que falavam os mais complexos, sacrifícios, de genealogias, porque eu falei assim, não entendo essas coisas. E depois começa a entender a importância disso. É um nível de busca, de entendimento, de revelação da palavra que você vai adquirindo com o Espírito Santo. Eu me lembro uma vez que eu vim da Assembleia de Deus, né? E tive um pastor que eu admiro muito até hoje, que é o pastor Sostene. Quem conhece o pastor Sostene, coloca aí. Eu conheci o pastor Sostene. Hoje acho que ele está no Rio de Janeiro e tal. E uma vez ele veio pregar para nós a genealogia de Cristo. E aí, ele começou a fazer aquela leitura, ficou todo mundo assim, mano, o que tá acontecendo? O pastor ficou louco? Como que ele vai pregar? Complexo. Como que ele... E ele ficava aqui, fulano, que gerou não sei quem, que gerou não sei quem, que gerou... E, mano, aí eu falei, mano, já era, o pastor se queimou, a pregação hoje vai ser um fiasco. E foi a pregação que mais marcou a minha vida. Eu acredito. Porque ele conseguiu extrair, olha, aplauso, pastor Sostene. Então, eu acho que o legal da teologia é justamente isso, né? Que é aquela pessoa que consegue ter profundidade. E uma coisa que você falou aqui, e é muito real. Cara, você tá aí, eu não sei quanto tempo que você tá no evangelho, mas tem que chegar uma hora que você tem que parar de ir pra igreja pra ouvir pra receber algo de Deus. Você tem que crescer. Você tem que sair dessa estação de menino e, sabe, começar a se posicionar, né? Então, nós temos visto que tem gente que fica ali, ó, o tempo todo e atrás do pastor. Oração, eu quero oração, ora por mim. Eu quero isso, eu quero aquilo. Não! Chega! Você precisa ser um inconformado. Você tem que olhar e falar, não estou mais nessa estação. Já teve o tempo que eu precisei que pegassem na minha mão para andar, mas eu preciso agora também aprender a andar. E chegou uma pergunta aqui, muito interessante, né? Que é da produção, né? O Danilo. Ele colocou aqui, olha, que hoje existem extremos na igreja quando a gente fala sobre teologia, né? Sim. Então, nós temos os legalistas e nós temos a galera da hipergraça. A gente já teve essa conversa em casa, né? Sobre isso. E aí eu queria perguntar para você, como a gente consegue lidar com isso, né? Porque nós conhecemos pessoas que brigam por conta de teologia. Sim. Então, como que a igreja consegue estudar, mas chegar ali num equilíbrio, sem ir para os extremos? Me ajuda. Pastores, todo legalista não vive o que exorta, porque é peso para ele e para os outros. Então, sempre ele vai querer que os outros vivam na escravidão, mas ele vai querer ficar, não. A maior prova disso é os fariseus. Eles falavam uma coisa e a atitude era de outra. Então, nós temos que parar de proibir o que a Bíblia não proíbe. Para viver um cristianismo mais leve, o que a Bíblia não proíbe, para de proibir. Tem pastor que não gosta que joga bola. Pastor, pelo amor de Deus, pastor.
Pastor, pelo amor de Deus. se for no... pastor, e um conceito de tatuagem? Se for pra viver o conceito de tatuagem levítico, então você não come carne, você não corta cabelo, degradê igual eu tô cortado aqui, eu já tô pecando. Então tem que viver o todo. Já que é pra viver as 613 mitzvahs, que é as leis do Antigo Testamento, então vive ela toda. Essa questão muito exagerada do cristianismo faz muitos querer desviar. Tem muitos desviados por causa de frustração de pastor. A grande maioria dos ateus do nosso país e do mundo aí afora, talvez, é porque se frustrou com a liderança espiritual por proibições que não deveria. A Raquel chegou com uma história pra mim e fala: eu tinha que pedir para ir numa festa de criança da minha família. Pedir pra... Sair pra uma festa de criança. Então pode pedir pra quem ela tinha que pedir? Para a liderança dela. Para a liderança dela, ela tinha que... Eu posso ir? E ele dava sim ou não, pastor. Não, isso é extremista demais, extremo demais. Eu quero aprofundar isso daí. Isso é extremo demais. Não, eu quero aprofundar. Eu quero um dia trazer, em breve, vamos trazer aqui o pastor Nené. Pastor Neném, né? Uma bênção. Meu pai tem muita história sobre isso. Sim, acredito. Mas o meu pai, ele estava noivo da minha mãe e ele foi pego andando no calçadão de Osasco de mãos dadas com a minha mãe. Ai. E por que ele fez isso? Ele falou assim, porque a minha mãe ela era muito bonita e meu pai era ciumentinho, né? E aí ele com medo... É ciumento até hoje. Ele com medo de alguém mexer com a mulher dele, ele deu a mão e desceu o calçadão de mãos dadas. Meu pai ficou de banco. Meu Deus. Tá? Eu acredito. Ele ficou de banco e ele já, poxa vida, tava noivo já, imagine, dá uma bitoquinha jamais, né? Não pode. Então imagine, né? É então, extremo demais, então, isso não é cristianismo, o é fardo. Te libertou dessa escravidão que é o que você citou da Raquel. Sim. Tem que pedir a bênção, autorização para poder fazer uma coisa que ela tenha direito. Mas agora livre demais também. Aí tá. E aí que tá. E como que é esse equilíbrio? Onde você encontrou ele? A palavra, pastor, não tive como. A maturidade veio por conta da palavra. Eu tô falando, porque assim, tem gente que vai ler a palavra e vai justificar as ações dela na palavra. Na palavra. Porque pra quem... vamos lá. Um ponto é vírgula, um vírgula ponto, depende da sua visão do mundo. A tradução é outra, isso e aquilo. Uma vez um rapaz querendo justificar o pecado dele, ele falou, não, aqui é o texto que tá. Eu falei assim, irmão, tem vírgula aqui. Tem alguma coisa errada aí. Né? Volta um pouquinho, veja o texto no contexto do texto. Porque um texto fora do contexto é um pretexto. Isso é verdade, pecar. Porque tem um pastor que passou na reportagem que ele, baseado no livro de Oséias, tinha mais de uma mulher. Eu vi isso. Pastor... O básico do português o pastor não sabe. Que complicado, pastor. Então, nem extremo, nem livre demais. Porque o pessoal da hipergraça é como se... Vamos comparar uma linguagem mais didática. Eu tô tentando ser o mais didático possível. Comparemos com o farol. Para eles, não tem o amarelo nem o vermelho, só tem o verde. Tudo é liberado pra eles. Tipo, tudo pode pra eles. Tudo, não é pecado. Se te faz bem, não é nesse sentido. Porque o evangelho de Cristo continua, nega a si mesmo. Então, já começa por aí. Já quebra por aí. Porque as suas vontades não são as vontades de Deus. Tome a sua cruz. Crucifique você todo dia, porque tem gente que acha que vai se batizar e vai... Não, eu tô livre de pecado. Mas aí Martinho Lutero escreve: eu fui batizado e o miserável sabia nadar, ele veio atrás de mim. Então você tem que crucificar ele todos os dias. E você crucifica em santidade, na palavra. Porque eu já ouvi história de crente que fala: eu sou da oração, eu não sou da palavra. Não tem esse sentido. Não. Pastor, não tem sentido. Eu acho que é até um exemplo que o apóstolo Vando fala, né? Não tem como um pássaro voar com uma asa só. Exato, muito bem colocado, é a pastor. palavra e é a oração. Você muito bem colocado. Precisa os dois devem caminhar junto. Extremo demais é perigoso. Tudo em excesso é perigoso. Extremo demais é perigoso e livre demais também. Só fico com a palavra. Não tem como eu dizer isso é correto pra vocês fazer se não tá na Bíblia. Não tem como eu embasar isso. Ontem eu até pregando, eu falei assim, né? Que quando a lei desceu com Moisés, 3.000 homens morreram. Quando o Espírito Santo desceu sobre a terra, 3.000 homens se converteram. Né? Então, a letra mata, o Espírito vivifica. A letra não é a teologia. É aquilo que foi aplicado na tábua, né? Através de Deus e através de Moisés. E aí o povo vai levanta o bezerro de ouro, Deus se revolta, enfim. A importância de entender isso, porque as pessoas também hoje
criticam muitos teólogos. Muito. Porque eles acham que é letra. Não, é conhecimento. Todos esses teólogos que falam que... Essas pessoas que falam que a letra mata é por conta de mais referências. Porque o egoísmo mata. Eu fiquei me perguntando... E também preguiça, viu? Tem gente que gosta de ler a Bíblia. Preguiça. O egoísmo mata. Porque um dos motivos que a Igreja Católica começou a criar um monte de coisa e surgiu a Reforma Protestante, e graças a Deus, no mês passado fizemos 507 anos de Reforma. Um dos motivos que isso começou é por causa do egoísmo. Então, a imposição de coisas antibíblicas foi gerando muitas heresias, muitos problemas, se tornou danoso para a igreja. Então essas pessoas que letra mata porque você tá indo por um caminho que não é um caminho que Deus quer que você leve. Como assim, Mateus? Eu explico. Eu fiquei me perguntando, teologia, teos, Deus, e ontos é estudo. É o estudo do ser de Deus, correto? O estudo do ser de Deus mata a criatura. Conhecer o Deus que criou todas as coisas mata a criatura. Conhecer sua origem, conhecer sobre a redenção, isso é um presente para nós. Conhecer sobre o chamado, nós temos um chamado, temos utilidade, isso mata? Não, é porque a pessoa é muito egoísta e quer colocar coisas que Deus não colocou. É por isso que vive frio e morto espiritualmente, porque é egoísta. Não tem outra explicação. Se você está aí e você deseja fazer teologia, de repente manda aí, queremos teologia na Rara Osasco. Vambora. Com o professor. Vambora. Professor. É só pincelada, para não falar muito. Quem acha aí que nós devemos fazer um dia... Concorda, Danilo? Né, a gente fazer um curso de teologia. Danilo tá aprovado. Aprovou, Danilo? Danilo aprovou. É o primeiro aluno. Já tem um aluno. Top, Danilo. Já tem um aluno aqui. Danilo é... E aí, inclusive, aproveitando que eu estou falando de fazer teologia na Rara Osasco, eu quero falar do endereço da nossa igreja. Você que tá aí assistindo, tá perdendo, se não for. Olha, tivemos a honra de receber o pastor Mateus esse domingo. Amém. Esteve com a família inteira na nossa igreja. E eu quero te convidar, você que está aí, venha nos visitar. Nós estamos na Avenida Sara Veloso. Olha o David ali, ó. Cadê o David? Olha o David aqui, ó, na foto. E em breve o David vai estar aqui também no Pod Dai. E aí, eu quero te convidar, venha visitar a Igreja Comunhão Rara de Osasco, ou as demais raras também. Nós estamos aqui para todas as raras, mas você de São Paulo, Osasco, Carapicuíba, cadê a galera de Carapicuíba? Cotia, nós morávamos em Cotia e congregávamos em Osasco. Nós estamos aqui nessa Avenida Sara Veloso, número 1138. Você é meu convidado para estar conosco. E quem sabe, você que tá aí sem pastor, sem uma pastora maluca... Entra. Estamos aí à disposição para te guiar, para conversar com você, tomar um café, pra gente fazer algo bem legal. O que você acha disso, marido? É uma boa ideia. É uma boa ideia. Eu gosto de café, vocês estão vendo aqui, ó. Cafezinho tá rolando. Então, eu te convido para vir conhecer a nossa igreja. Nós temos culto de domingo às 10 horas da manhã. Ai, Daiane, eu não acordo cedo. Tem o culto das 18h30, que nós somos desses, né? A gente faz 2 domingos, 2 horários no domingo e às quartas-feiras também. Bom, eu tô muito feliz de te receber aqui. A honra é toda minha. Você tá cansado? Obrigado. Eu não. Não tá cansado? Tô não. Mas ó, quem ama, quem é apaixonado da palavra, cara, é assunto. É que assim, a gente quis conhecer um pouco mais do Mateus, Sim. né? Pra depois chegar naquilo que você já exerce, que é o pastoreio. Em breve também vai se formar, eu creio, em psicologia, vai atender em gabinete. Amo muito psicologia. Vai atender também pessoas, Amém. que eu acho que é uma ferramenta muito importante. Eu tava vendo uma vez um pastor Luiz Hermínio, e tava pregando um apóstolo, né? Abraço pro pastor Luiz Hermínio. Muito top. Amigo pela fé. E aí, nós... Sabe nem quem somos nós. Né? Você tem uma foto com ele, Dani. Mas acontece. E ele falou uma coisa. Ele falou assim, eu oro para que Deus levante muitos terapeutas, psicólogos cheios do Espírito Santo de Deus. Amém. Porque de fato, meus irmãos, É uma deficiência nas igrejas hoje. Hoje eu sou terapeuta e eu vejo assim quantas pessoas são vulneráveis e na nossa mão, se você for mal intencional, você pode ferir. É que nem um líder, um pastor que pode exercer esse abuso espiritual que a gente vê algumas pessoas sofrendo, como até a própria Raquel sofreu, de você depender da pessoa para tudo.
E ela faz questão de manter você ali. Ela não quer te liberar para você crescer, ela quer te manter no controle. Então, é uma linha muito tênue o poder que nós temos de influenciar pessoas. Então, a gente busca sempre o quê? Levar o ser humano, o cristão, para a palavra. Se você entender a palavra, se você queimar na palavra e na oração, a igreja vai ser um lugar melhor para você estar. Com certeza. Você vai ser uma pessoa intencional. Agora, se você tiver dificuldade e depender de pessoas, você vai ficar um escravo de pessoas a vida inteira. Aí 10 anos, 15 anos, deixando de viver o melhor de Deus por conta de dependência de homens. Né? Eu quero falar agora com você que tá aí, você jovem, você mãe. Eu acho que esse Pod Dai, ele alcançou muitas pessoas diferentes, né? Que interessante Público, isso. família. A gente falou muito com mães, pais aqui, os homens se posicionarem melhor, né? Falamos com os jovens, com os adolescentes. Eu espero que esse Pod Dai tenha alcançado a sua casa, a sua família, tenha alcançado você. Eu quero agradecer aqui Muito obrigado, a vida pastores. desse Foi uma homem honra. de Deus Foi uma maravilhoso. Que o Senhor te abençoe. Amém. Agradecer, pastor Rubinho, por estar aqui de livre e espontânea vontade. Muito sorridente, feliz. No fim, gente, olha, eu falo isso pra vocês. Ele reclama, mas olha, Ele ama, pastor. Ele ama, gente. Eu tô 2 meses tentando ir no médico de quinta-feira, nesse horário. Marca outro dia. Marca de quinta-feira. Mas não consegui. Mas, Matheus, quais são as suas palavras finais? Alguma mensagem que deixar pro público? A câmera é sua. Amém. E É uma hora? Tô brincando. Fica Pra nós, à vontade. pra nós, de fato, é uma honra ter você aqui, tá? Eu amo ver jovens no altar. De verdade, sim. Eu me sinto jovem ainda, mas eu tô com 39 anos de idade, tô chegando nos 40 já. Mas eu amo ver jovens no altar, porque Deus falou, né? Jovens, eu vos escolhi porque vocês são fortes. Então, a força do jovem, ela tá naquilo que é o vigor. E hoje tem muita lenha para queimar. Mas deixa uma mensagem aí pro seu público, né? Que está nos vendo. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, a Jesus, por essa oportunidade. É uma honra, pastores. Muito obrigado. Vocês moram no meu coração. Agora, para vocês em casa, o que Deus tem gerado no meu coração é sobre 1 Samuel capítulo 3, só para me ser categórico e encerrar. Quando Deus chama Samuel, Deus chama um menino com 12 anos de idade. E com 12 anos de idade, o texto diz que Deus grita o nome de Samuel, que a expressão hebraica é chamar Equarã. Deus grita em alta voz para o menino despertar da cama. Eu tenho 2 pontos a entregar. O segundo, quando Deus chama, ele corre para Eli. Qual é o primeiro ponto? Primeiro ponto, você não é chamado porque Elias está te chamando. Deus está te chamando. Você não está onde você está porque o homem colocou em você algum chamado. Deus instrumentalizou o homem para você estar aonde você está. Mas tem a maturidade que você precisa se posicionar no chamado que Deus tem para você. O que tem queimado neste podcast, o que tem queimado nessa semana, como o Danilo me perguntou, o que tem queimado no meu coração é: viva o chamado que Deus tem para você, sem limites, sem reservas, gaste tudo a Cristo. E as dificuldades, converse com alguém, procure alguém para conversar. Todo mundo precisa de ajuda, todo mundo precisa de abraço, todo mundo precisa de atenção, todo mundo precisa ser ouvido. Essas 2 coisas que tem queimado: chamado, e para você ser curado, confesse, converse, e o Senhor vai ser glorificado através da sua vida. Olha, e um beijo para você que está em casa, viu? Tchau. Adorei! É isso aí. Parabéns. Olha, segue também o nosso amigo Matheus Tenebrão no Instagram. Está como? Matheus com TH. Tenebrão. Tenebrão. Que nome maravilhoso! Que nome, né, pastora? E um número para agenda, você pode passar para de repente as pessoas que Passo estão agora. aqui que querem te chamar. O número do milagre. O número é 98 28 780 86. Chama lá e a gente vai servir vocês com muito 11 amor. porque as nações te esperam, tá? 11 5. É isso daí. Então, muito obrigado pela sua atenção. Que Amém. Deus te abençoe. Obrigado, Deus abençoe, pastor gente. Matheus. Muito obrigado, Obrigado, pastores. Muito obrigado, pastor De Daiane, pastor nada. Rubinho.
Eu agradeço. Até a próxima semana? Até a próxima semana. Gente, semana que vem tem novidade, hein? Se prepara que ninguém tá preparado pra semana que vem. Vai ser top. Ninguém tá preparado. Ela faz toda semana, tá? Aperte os cintos e vambora. É isso aí. Deus abençoe. Um grande abraço, um grande beijo pra você que está em casa. Obrigado a todos vocês. Obrigado a Indica Wealth. Obrigado a todos os patrocinadores. Obrigado, meu Deus. Obrigado a todos vocês. Obrigado, Danilo. Obrigado, Danilo. Obrigado, Éder, Raquel, todos vocês. Que Deus abençoe e fique na paz do Shalom. Senhor.